Hoje nós vamos falar sobre precisão diagnóstica quando há infertilidade. É um assunto extremamente importante, eu diria que é um dos grandes diferenciais dos grandes especialistas, seja em reprodução ou seja em exames de imagem. E sem isso, nós perdemos sempre a capacidade de individualização. Se eu perco o diagnóstico do porquê que você está conseguindo engravidar, eu diminuo a chance de fazer um tratamento individualizado. E existem diversos exames em infertilidade, desde exames de sangue, exames ginecológicos, mas especialmente os exames de imagem, ultrassom, ressonância, esterossalpingografia, são exames que os pacientes muitas vezes chegam às consultas dizendo, mas eu já fiz o exame. E aí eu devolvo a pergunta, mas onde você o fez? Cadê os laudos? Cadê as imagens? Para que nós possamos ser cuidadosos para fazer um diagnóstico correto. Então, o objetivo da live hoje é tentar explicar para você, tentando trazer numa linguagem coloquial, como realizar, quais são os achados, que diagnósticos nós podemos fazer. E eu fico muito honrado em trazer para essa live duas pessoas extremamente competentes. A doutora Patrícia Prando e a doutora Carolina Scaranari, que eu já vou tentar ver se elas estão por aqui, para que elas mesmas façam as suas apresentações. Se vocês tiverem, Carol e Patrícia, tem uma câmerazinha com um maisinho aqui, para vocês tentarem me ajudar. Vamos ver aqui. O pessoal, tenta entrar com o seu perfil profissional para poder ter a sua página. Eu acho que vai ser melhor, tá bom? Então muda o seu perfil, Carol. Patrícia, eu te mandei um convite. Você precisa dar um acente de convite aí, tá bom? Vou aceitar o seu. Vamos ver, eu acho que a Patrícia já vai entrar. Boa. Carol entrou. Aceitar também. Entrar ao vivo com a Carol. Ainda não apareceram para mim. Por que será? Deixa eu ver. Opa, a Carol está aqui. Oi, Carol. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo ótimo. E tu? Eu estou bem, graças a Deus. Peraí, aguenta firme aí, que eu estou tentando chamar a Patrícia. Por que será que ela não está conseguindo entrar conosco? Eu já aceitei aqui, vou aceitar de novo. Entrar ao vivo com a Patrícia. Obrigado pelas imagens, viu, Carol? Carol mandou algumas imagens lindas para fazer. Oi, Patrícia. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, e vocês? Tudo jóia. A Carol eu conheço, a Carol eu vejo todo dia. A Patrícia eu conheço pela fama que ela tem lá dentro do FIVMED. Eu acho que o seu nome é citado lá, Patrícia, no mínimo 12 vezes por dia, Até 7 dias por parece. semana. Não estou. Carol, estou mentindo? E faz Vocês muito são tempo muito que eu não te vejo queridos. e que não te falo com você, né, Patrícia? É, Muito né, tempo. Carol? Muito. Vocês são muito Falei poucas queridos, vezes hoje. é um prazer Muito prazer. um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu queria a sua ajuda, Patrícia, Vamos para lá. a sua apresentação. Eu sou radiologista, trabalho em Sim, outro trabalho, legal, qual que é o meu know-how, legal. para que quem está nos acompanhando, para que possa entender também, por favor. Ótimo. Para quem não conhece muito, o radiologista, então, é o médico que trabalha com diagnóstico por imagem e a gente tem a possibilidade de fazer várias áreas de atuação dentro da própria radiologia. Eu me especializei primeiro na radiologia abdominal e depois desci um pouquinho e fiquei por lá. Então, hoje eu faço predominantemente exames de pelve feminina, né? Eu me especializei nessa área e faço predominantemente ressonância e também faço ultrassom. Mas já fiz de tudo dentro da radiologia para poder estar hoje aqui mais especializada nessa área. E você atende em Campinas. Atendo em Campinas, estou dentro aqui do Hospital Vera Cruz, por sinal estou falando daqui porque ainda não tinha acabado a minha agenda do dia.
E também estou dentro da PUC, né? Então, estou dentro do hospital escola, que também nos permite ver um outro lado da medicina, que eu acho que é muito importante para o nosso dia a dia. Legal. E a Carol ela é médica especialista, minha sócia querida lá na FIVMED, a super, vou colocar nossa coordenadora de exames de imagem. Ô Carol, quer dar um background também dos estudos que você vem fazendo em ultrassom, só para que nós possamos nos situar? Uhum. Então, eu não sou ultrassonografista, mas a minha formação na minha residência tinha muito ultrassom e desde o comecinho, então eu sempre fui apaixonada por ultrassom. E na reprodução humana, o ultrassom é essencial no diagnóstico, desde a primeira consulta, no tratamento, no procedimento, na punção, na transferência, nos diagnósticos. E desde que a gente se aprofunde mais no ultrassom, né, e estude mais e tenha mais experiência no ultrassom, a gente consegue fazer muita coisa legal durante a consulta e salvar muito tempo da paciente, o conforto da paciente de não ficar pingando em muitos lugares e ajudar muito na questão dos diagnósticos mesmo. Então, tem ultrassom que acompanha o tratamento e tem ultrassom que faz o diagnóstico do problema, da trompa, da cavidade uterina, do número de folículos. E isso faz muita diferença na jornada do paciente. Acho que isso faz uma fineza ali dos detalhes e a gente fica lutando tanto numa clínica de reprodução por um meio de cultivo que dá um pouquinho de taxa de gravidez maior, um diagnóstico melhor também faz isso. Então é essa sopa de legumes bons que a gente vai juntando para fazer com Ô, que Carol, a saia gente graça brinca vá. que o ultrassom virou um estetoscópio, né, de vocês, É isso não aí. é? Perfeito. A gente A analogia é brinca perfeita. nisso. Isso aí. Eu tenho toda uma sensação, todo dia que eu chego no consultório, eu vou ligar o ultrassom, é tipo um ser vivo ali. Eu falo até bom dia para ele, assim, é tão feliz chegar e dar um abracinho nele e falar: oi, oi, minha dupla. Você é minha dupla tipo, dupla de plantão, é ultrassom. Eu pensei em organizar a nossa live, até para poder ser fiel com o horário, respeitando a Patrícia que está lá, e eu sei que a Carol tem a rotina familiar aí também. Eu pensei em organizar por patologias. Então, ao Uhum. invés de Legal, começar por exames, eu pensei em organizá-la por patologias, porque o objetivo é poder falar sobre quais diagnósticos diferenciais nós conseguimos encontrar com os exames de imagem e tentei subdividi-los por diagnósticos e não daria para começar. Então, só para vocês entenderem até onde eu quero chegar, perfeito. para vocês poderem controlar o tempo de vocês também conforme estiverem falando. Mas quero começar, e para quem estiver acompanhando, mas fala sobre isso. Eu vou falar inicialmente sobre endometriose e adenomiose, não dá para começar com outro assunto. Depois eu vou entrar em malformações müllerianas, falar sobre miomas e pólipos, diagnóstico de fator tubário, e torcendo muito para nós termos tempo para poder tirar dúvidas. Ao longo das explanações, eu vou tentar ficar atento para dúvidas que possam surgir aqui também. Com vocês, eu acho que eu consigo. Mas quem tiver dúvida vai me ajudar muito se colocar numa interrogaçãozinha que tem aqui embaixo, porque daí as dúvidas ficam organizadas. Então, entrando em endometriose, ok? Eu queria começar com você, Patrícia, porque nós recebemos ressonância de diversos locais do Brasil. Obviamente, que respeitando diversos colegas, mas é fácil. Fiz uma paciente que chega aqui para mim com uma ressonância, onde não detalha endometriose. Eu posso afastar que ela não tem? É fácil fazer diagnóstico de endometriose na ressonância? Qual é o grau de expertise que eu posso ter? Como que você enxerga, mais ou menos, a capacidade do aparelho e do médico radiologista que está rodando o exame? Legal. Então vamos lá. A gente tem que ter esse cuidado porque cada indicação de exame tem um protocolo de exame específico. Então, se a paciente fala que vai porque ela quer avaliar um mioma, o protocolo vai ser um pouquinho diferente do protocolo para endometriose. Mas o que mais difere é o que ela tem que fazer antes
do exame, porque um protocolo para avaliação de endometriose profunda, a gente vai precisar do preparo intestinal. Por quê? Não sei se você vai comentar isso, né, Davi? A gente sabe que a endometriose pode acometer também o intestino, pode acometer o apêndice secal, pode acometer, acomete principalmente aquela região atrás do útero. Então, se essa paciente tiver com o intestino normal, que é o intestino com fezes, aquilo vai ficar mais difícil de ver. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é: esse exame foi feito por numa clínica onde é solicitado o preparo intestinal? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a expertise dos médicos vai variar de local para local. Então, isso a gente não tem como fazer uma pré-avaliação se qualquer radiologista é capaz de laudar uma endometriose ou não. O que eu posso dizer é da minha experiência pessoal. Eu vejo endometriose há muitos anos e todo dia eu aprendo alguma coisa. Estou todo dia me surpreendendo, todo dia achando que tem uma manifestação que eu achei que podia ser diferente e ela me surpreende por estar lá. Então, como tudo na vida, a gente precisa de experiência. E eu digo que na ressonância magnética a gente também precisa de experiência. Mas você tendo um protocolo dirigido num local que preza por um aparelho de qualidade, com técnicos treinados, é tudo feito em equipe. É tudo feito em equipe. Desde o agendamento dessa paciente para receber o preparo intestinal até o final de como essa paciente vai ter o seu relatório, que é o produto final. Então, é por aí, né? É quando se dedica a buscar fazer o que você se propõe bem feito. Na verdade, a Patrícia respondeu de uma forma extremamente elegante, que não é fácil ver endometriose. Não é fácil. Façam ressonâncias que não viram focos de endometriose. Não é falando bem ou mal do colega. É só para entender que aquele paciente que busca com uma infertilidade sem causa aparente, eu não sei qual é a causa, eu já fiz a ressonância, eu não posso, só por dizer que já fez uma ressonância, não ter o cuidado de ter certeza que não há, porque às vezes o paciente tem história clínica, né, Carol? Tem dor, tem dor na relação, dor na menstruação, tem a própria infertilidade. Então, faz diferença para nós, como médicos, deixa a Carol falar também, saber que o exame foi feito por um profissional competente na área. E óbvio que existem outros colegas que também são, mas alguém que não teve a curva de estudo ainda para estudar endometriose pode deixar passar diagnóstico. Uhum. E no ultrassom, Carol, é fácil de ver? Quando ela faz ultrassom de rotina, mas eu fiz ultrassom minha vida inteira. E nunca me falaram que eu tinha endometriose. É assim? A gente vê pacientes que, infelizmente, aquela endometriose no primeiro segundo do ultrassom, eu já vejo no primeiro segundo, né? Eu até demoro para falar com a paciente porque é desagradável, porque ela acabou de fazer. Ela fez ano passado, ela fez no outro ano. E o ginecologista está buscando aquela infertilidade e ninguém achou nada. E os ovários estão grudados atrás do útero. Mas não tem endometrioma, que é aquela lesão que grita para o médico dizendo eu estou aqui, eu estou aqui. Mas tem uma porcentagem que tem endometrioma, outra porcentagem tem lesão ali, que gruda os órgãos, que deixa a mobilidade do ovário menor. Então, essa expertise da Patrícia de cuidado da endometriose, a gente vai tendo aos poucos com ultrassom, tendo aparelho bom, que vê bem essas coisas, para a gente suspeitar na cara. E a suspeita não é no exame, a suspeita precisa ser na história. A gente vai pontuando, né? Ela tem infertilidade, ela tem dor, a dor é progressiva, dói na relação sexual, útero é grande no ultrassom. Quantos laudos eu pego de pacientes que vêm? Desde 2019, o útero era 70, depois o útero foi para 95, depois o útero foi para 112, agora o útero está 135, ela nunca pariu, ela morre de sangrar, ela morre de dor e ninguém ainda nunca pensou em endometriose. Isso, infelizmente, em Campinas, um grande centro, é comum. E as endometrioses mais, lógico, aquela que pisca, dá seta, aí a maioria dos ultrassonografistas de rotina
tá vendo, mas as endometrioses mais leves, que não necessariamente têm relação com a infertilidade, uma endometriose superficial, pequena, pode causar infertilidades gravíssimas. E então essa fica um pouquinho mais difícil. E é aí que a gente tem que suspeitar na história. Tem tudo para ser. Só de ter infertilidade tem tudo para ser. Vamos partir desse pressuposto. É muito importante a clínica disso, né? E isso coincide com a opinião de vocês duas, que se você não está pensando em procurar endometriose, E a Patrícia daqui a pouco ela volta, mas se você não está pensando em procurar endometriose, dificilmente você vai achar. A não ser que seja uma lesão muito gritante, que esteja muito à sua frente. Mas ou você entra com o objetivo de fazer esse diagnóstico, ou dificilmente conseguirá fazê-lo. Exatamente. Então, deixa eu aceitar a Patrícia Tá aqui bom. de novo. Então, é um cuidado muito grande, porque a Patrícia mesmo falou, né? Poxa, se no pedido do exame, se no pedido do exame não está descrito que você está querendo isso, você pode errar até no momento da preparação, né? Exatamente. Exatamente. Então, Pode- e isso a gente brinca até com, eu falo muito com a Carol isso. Gente, como ajuda quando o colega ginecologista nos fala o que ele está procurando e como nos ajuda quando a paciente também fala o que está nos procurando, o que o colega ginecologista está procurando. Porque senão pode ser qualquer coisa, né? Ela pode estar indo lá por uma dor na barriga, pode estar indo porque tem um cisto no ovário, a gente vai procurar tudo. Mas quando você faz uma busca direcionada, mesmo na ressonância magnética, é muito importante a história. É muito importante eu saber quantos filhos essa mulher já teve. É muito importante saber se ela já teve um aborto, se ela já teve curetagem. Isso tudo muda a minha linha de raciocínio médica. Essa que é a questão. A gente está fazendo uma avaliação médica. É aquilo que a Carol falou. Um útero de 100 numa mulher que já teve 2 filhos é uma coisa. Um útero de 100 numa moça que nunca teve filhos e que está com sangramento é outra coisa. Uma moça, né? Então, eu acho que é isso que é muito importante, essas informações serem difundidas, desde quando você pede um exame até quando você, como paciente, chega para fazer o seu exame. Perfeito. Só uma dúvida. Eu não vejo a Patrícia. Vocês estão vendo? Eu estou. Tá bom. Para mim, eu só estou vendo a Carol. Vamos ver se alguma paciente escreve que está vendo também. Se alguém puder falar assim, estamos uma 3 na tela, para mim está Eu tudo vejo certo. vocês 3. Eu também. vejo vocês 2. Nos vemos em 3. Isso. Eu estou vendo só a Carol aqui. Estamos Pior que a Carol vejo vendo, tudo. ó, a Mendes falou, estamos vendo, ótimo. Bom, então eu Davi, vai perder de ver essa radiológica maravilhosa. A Carol eu vejo todo dia, gente. Tá bom, tudo bem, Patrícia. Mas, eu escuto bem. A endometriose, de uma forma geral, ela tem uma subdivisão, que é a adenomiose, certo? Que é a endometriose do útero, de uma forma coloquial e resumida. E esse também é um diagnóstico que passa em branco muitas vezes. E a Carol, ela nos deu uma aula recentemente explicando as variações diagnósticas para fazer esse diagnóstico de adenomiose. Porque mesmo médicos experientes, ginecologistas ou radiologistas, muitas vezes divergem em critérios para poder fechar esse diagnóstico. Então, eu diria que dentro do grupo da endometriose, a adenomiose, a não ser que ela seja escarrada, com imagens clássicas, mas esse é um diagnóstico que também é muito difícil. E exige um objetivo direto de fazer esse diagnóstico e um entendimento teórico de atualizações que surgiram. Confere essa informação, Carol? A adenomiose, uma vez eu estava acompanhando num plantão um médico fazendo ultrassom numa paciente que estava abortando e eu sempre ia junto. Eles detestavam que eu fazia isso, eles iam junto, eu ia junto. E aí eu, num minuto, olhei aquela adenomiose e ele falou assim: olha, isso é uma lesão inespecífica. Se a gente for falar que a adenomiose em toda paciente que tem isso, então tem um monte que tem.
Isso, tem E tem, né? gente que tem. Sim. Essa isso. lesão é típico da adenomiose. A gente precisa laudar, colega. Não falei porque não adianta, não tem o que fazer. Claro. Mas aí é isso que acontece. Às vezes, o ultrassonografista tira foto do útero, porque eles laudam aquele exame. Você consegue ver da foto que é péssima, que Uhum, tem um cisto de adenomiose ali, e ele uhum. diz que tá tudo lindo, que tá tudo maravilhoso. Porque é uma doença que a informação ainda tá antiga, que tá tudo bem ter adenomiose, mas pra gente da reprodução humana não tá tudo bem fazer adenomiose. E a Patrícia faz esse diagnóstico pé nas costas, ela vê adenomiose em todo mundo, não passa por ela, mas pelo ultrassonografista comum passa, nos aparelhos ruins passam, né? Se a gente não ligar o Lé com Cré da história do sangramento, da infertilidade ou do aborto de repetição, passa mesmo, e é um diagnóstico de muita importância pra gente. Patrícia, Sem ultrassom ou dúvida. ressonância para fazer o diagnóstico de adenomiose? Olha, quando a gente segue guidelines que a gente tem que se basear, né, no que a medicina nos dá de evidência para dar essa opinião, a gente sabe que o primeiro exame para avaliação da adenomiose é o ultrassom, tá? Então, assim, você começa uma pesquisa de endometriose, uma pesquisa de adenomiose com ultrassom. O que acontece é que a gente aprendeu nos últimos anos, e eu concordo plenamente com você, Davi, que isso foi evoluindo com o tempo. Antes, para a gente dizer que era adenomiose, a literatura mais antiga falava assim: olha, você precisa achar um útero com uma parede maior que a outra, você precisa ver sombra. Não, hoje, para você dizer que a paciente tem adenomiose, se você identificar o que a Carol falou, que são os pequenos cistos bem próximo ali da interface entre do endométrio, que é a camada que menstrua, para o miométrio, que é a camada mais externa, né, ali de dentro para fora, ela vai logo depois do endométrio, você já pode dizer que aquilo é uma adenomiose, você já tem evidência científica para chamar isso de adenomiose. E isso é relativamente novo. Está dentro ali dos critérios de Musa que surgiram há pouco tempo atrás. E a gente está evoluindo aparelho, evoluindo aparelho de ultrassom, de ressonância. Então, essa imagem que você está mostrando, Davi, que você mostrou aí, é uma adenomiose discreta ali na parede, ali, talvez na parede, numa das paredes, né? Não sei se na de baixo também tinha, não consigo ver direito. Parece. Então, é isso, é aprender a usar o aparelho que você tem, seja de ressonância ou seja de ultrassom. Essa aqui é fácil. Mas hoje, essa daí tem, né? Olha aí, gente, como a gente consegue ver que está diferente, né? Ó, essa aqui é uma imagem didática, um pouco para ficar mais fácil de entender o que nós estamos falando, do que são esses cistinhos aqui, né? Então, a adenomiose é esse útero infiltrado pela endometriose, que faz com que aumente o volume do útero, como a Carol falou, tem esses achados menores que passam, gente. É assim, vai passar, eu fiz ultrassom e não laudou. Então você tem que olhar a história, você tem que entender o que você está procurando, por que está procurando. O exame de imagem não é um exame estático, né? Ele é um exame dinâmico que às vezes no ultrassom você tem que fazer um ângulo diferente, tem que querer saber o que você está procurando, certo? Bom, vou girar. Boa. Posso? Pode. Carol, quer perguntar alguma coisa para a Patrícia de endometriose, Patrícia vice-versa? Eu quero Hoje eu falar não estou aqui para uma coisa responder, com a Patrícia, né? da adenomiose, que eu ainda tenho, às vezes, uma dificuldade de ver adenomiose na paciente, ou com o útero numa posição específica, vou falar um termo técnico aqui, útero médio versus fletido, às vezes é difícil, na paciente que tem mais gordura abdominal, eu tenho mais dificuldade, eu acho que nesses casos a Patrícia vê muito melhor com a ressonância do que com ultrassom, não é? Uma coisa que é legal, que eu também tenho as minhas dificuldades na ressonância, eu acho que é legal a gente falar aqui, eu sempre falo muito disso com Aristides, né? Nosso querido Aristides. Ele fala assim, Patrícia, quando que você acha ruim de ver adenomiose na ressonância? É ruim de ver adenomiose na ressonância
quando você está começando. Então, hoje eu tenho um pouquinho, hoje não acho isso tão dificultador, mas na paciente que está menstruada. Então, a ressonância para endometriose, ela pode ser feita em qualquer fase. Mas se você tem uma suspeita específica de adenomiose, então a Carol vai me mandar a paciente que vai começar um ciclo de reprodução assistida e antes dela fazer a transferência embrionária, ela quer ter certeza que aquilo que ela viu lá no ultrassom maravilhoso dela, nesse útero que era médio vertido, será que aquilo é uma adenomiose ou não? Essa paciente seria legal não fazer o exame menstruada de ressonância. Porque a zona juncional, que é onde a adenomiose fica, que é um termo técnico, ela muda com a menstruação. Então, é a única dica que eu falo. Seria legal, se você for fazer uma ressonância para adenomiose, não fazer menstruada. Duas perguntas muito boas surgiram aqui, eu vou fazê-las antes de passar. É possível ter adenomiose ou endometriose e não ter nenhum sintoma, ciclo regular e sem dores? Carol? Não é comum, mas é possível. Não é comum. O mais comum é ter sintoma que entra infertilidade, dor na menstruação, dor na relação sexual, aborto de repetição, volume de sangramento muito alto. Mas é possível, sim. É possível, Ainda mais infelizmente. Carol, ainda mais as pacientes que vêm bloqueadas com anticoncepcional por muito tempo. Isso. Essas pacientes, elas vêm para mim, para eu examinar, porque ela vem por uma outra causa, porque é isso que a Carol está falando. Então, ela está lá com anticoncepcional de longa data, começou a tomar anticoncepcional nova, e vem para fazer um exame por um cisto de ovário que está lá, por exemplo. Estou dando uma Uhum. causa qualquer. E daí, o que eu vejo? Um monte de endometriose, e não vejo tanta adenomiose, mas posso ver endometriose numa paciente em uso de anticoncepcional oral. Boa. Eu vou responder essa questão só para ganhar tempo. O que a adenomiose prejudica numa gestação? Eu vou ser cuidadoso porque existe uma opinião acadêmica em construção e aquilo que nós já vivemos na nossa prática clínica. Então, na nossa prática clínica, e o início dos resultados acadêmicos mostra que a adenomiose pode diminuir a chance de engravidar, de implantação e aumentar o risco de abortar. Isso não é um consenso. Você talvez escute ainda de algum profissional que não tem esse problema, porque falta ciência ainda para evoluir para isso. Só que eu diria que falta pouco, tá? Porque os trabalhos que tem já estão chegando cada vez mais próximo dessa evidência e sustentando. Para nós não temos dúvida que pode diminuir sua chance de implantação e aumentar o risco de abortamento. Certo, Carol? Certíssimo. Não tem como sair dessa opinião. É um fato. Tem muito trabalho já falando isso. E na prática clínica isso é notório. Boa. Então, eu vou falar agora sobre malformação mülleriana, pode ser? Pode. Patrícia, o que é isso aqui, ó? Eu peguei uma imagem de livro, tá? Olha que lindo. O que Isso é aí é um isso? útero septado. Boa. Eu peguei aqui um outro slide, deixa eu ver se eu consigo, aqui, só para tentar ser um pouco mais didático. Então, o que ocorre? Eu tenho um útero normal, tá vendo? Ele todo aqui. De repente, esse útero, ele pode ter algumas reentrâncias. E o útero septado, que a Patrícia falou lá naquela imagem de ressonância, é quando existe esse septo aqui no meio da cavidade endometrial. Existem situações em que esse septo ele acompanha também com a musculatura. Então, já estou falando de um útero bicorno ou quando o útero é 100% dividido. Existem praticamente dois úteros, o útero de Delphi. E, Carol, peraí, onde é que eu estou aqui? Já estou perdido, nem eu estou me vendo. Pronto. Carol, esse é fácil de fazer diagnóstico, né? Qualquer faço ultrassom a vida inteira, tem dois úteros, um para cada lado. Então é fácil, né? Não é fácil. O tecido miometrial, o músculo do útero,
ele fica grande pra gente, a gente deixa ele grande na tela, então todo útero, mesmo que seja pequenininho, pra gente enxergar, a gente vai dando zoom, 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 o útero fica desse tamanho, ele sempre parece um útero normal. Precisa de bastante experiência para no ultrassom 2D simples, aquele ultrassom da clínica de radiologia, que às vezes um ultrassom é pra gente, às vezes pode ser difícil. E é comum a paciente chegar no consultório com uma queixa, tenho maus resultados obstétricos e de repente chegou lá para ver isso e nunca ninguém tinha visto que tem útero mal formado. Com a Patrícia na ressonância, ela vê com todos os pés possíveis nas costas, ela vê com muita facilidade, mas ultrassom 3D, esse vê de uma maneira mais fácil também, e esse pode ser visto lá no ultrassom. Se o ultrassom for bem feito lá do começo da rotina ginecológica, a gente já poderia ter visto assim. A Patrícia vai ver isso sempre, sem dificuldade, correto, Patrícia? Às vezes é difícil até para a gente não identificar que existe uma malformação uterina, tá? Saber qual é, né? Mas saber qual é, porque e foi muito legal os últimos trabalhos que surgiram em relação a malformações müllerianas, que é o nome técnico também que a gente dá para isso. Eles conseguiram entender que existem umas malformações que a gente não consegue caracterizar assim, bater o olho e falar que é. Então, isso foi muito legal, mostrando que assim, a gente consegue, na maioria das vezes, nós vamos ver e dar todas as informações que vocês vão precisar. Tem septo miometrial, não tem septo miometrial, tem septo fibroso, tem um septo na vagina, tem um útero pequenininho do lado, então é um útero mal formado que tem só uma parte que a gente chama que é útero unicorno, mas do outro lado tem também um pouquinho, porque olha, o que a gente já pegou de caso que a paciente vinha como útero unicorno e massa ovariana do outro lado e era um outro útero pequenininho, né? Porque simula. As coisas não são tão óbvias assim. Então, eu acho que é isso que a Carol falou. Começa com um ultrassom bem feito, faz um ultrassom, se tiver a possibilidade de fazer um ultrassom 3D. Em casos de dúvidas, a gente vai resolver, na grande maioria das vezes, com a ressonância. Às vezes suspeita até na hístero, né? Sim. Puxa, esqueci de colocar a imagem de hístero aqui, ficaria legal. E quando eu faço o diagnóstico na ressonância, se eu não coloco nada no pedido em relação à possibilidade de uma formação mülleriana, corre também o risco de não fazer esse diagnóstico. Todas as incidências são feitas de forma padrão na ressonância para fazer o diagnóstico de uma formação mülleriana, ou corre o risco do radiologista deixar passar também? Não, a gente vai ver. A gente vai ver porque... Essa não tem erro. Não, assim... A gente vai ver porque é parte do começo do exame avaliar a forma desse útero, né? Okay. Então vai nos chamar a atenção, sim, se for um útero que tem uma forma diferente. Boa. O que vai diferenciar, na minha visão, e você pode colocar a sua também, Patrícia, é a descrição do achado. Isso. As medidas, como ele está. Por quê? Por que isso importa para nós? Vou operar ou não vou operar? Ou é possível indicar uma cirurgia para correção? Ou é um dos casos em que não se indica cirurgia para correção? Perfeito. E para isso, não vou entrar em detalhes aqui, existem critérios e medidas que devem ser realizadas para poder ou não indicar uma cirurgia. Então, o diagnóstico ele pode até ser feito de uma forma mais fácil, entre aspas, na ressonância. Mas ter todas as informações que eu preciso para poder ou não indicar uma cirurgia nesses casos, eu ainda acredito que é necessário um encaminhamento para alguém que faça o exame com um pouco mais de detalhes. Concorda? Concordo. Eu acho que assim, um exemplo é assim. Vamos falar, se você vai num ginecologista porque você está tendo cólica menstrual, não vou nem entrar no mérito se ele precisa ser especialista em endometriose ou não, mas o ginecologista vai ter a formação para avaliar uma cólica menstrual. Agora, se você tem várias dificuldades de engravidar, teve vários abortos, você não vai mais no seu ginecologista, que é um ginecologista que optou por uma especialização diferente da de fertilização, certo? É a mesma coisa para o radiologista. Você vai por fazer um exame de imagem,
você vai ter ótimos profissionais gerais, mas se você está precisando de uma informação detalhada numa área específica, você vai ter o radiologista que vai ver bem pâncreas, você vai ter o radiologista que vai ver bem ouvido, e você vai ter o radiologista que vai fazer bem a parte ginecológica. Então, eu acho que é a mesma coisa. A gente se subespecializou, né? Perfeito. Vamos falar de mioma? Vamos. Um assunto mais comum. A questão não é fazer o diagnóstico do mioma, mas de uma forma didática, esse é o ponto. Uhum. Por quê? Não basta me dizer se há ou não há mioma, mas o seu tamanho e a sua localização. Carol, quer explicar essa imagem? Bom, os miomas que estão para fora do útero são chamados os miomas subserosos. Esses têm pouca importância clínica para a gente, desde que eles não sejam gigantes e não comprimam outros órgãos. Tem aquele que está bem no meio da parede uterina, esse chama intramural. Esse tem uma importância média para a gente na questão da fertilidade, dos riscos. E tem aquele mioma que está aí dentro da cavidade, dentro do endométrio. Esse tem importância máxima para a gente. E às vezes o mioma ele não é tão caprichoso assim como esse desenho, que ele tá bem claramente ali. Se tivesse assim com essa seta, com essa coisa redonda maravilhosa, tava ótimo. Mas às vezes ele tá no meio do caminho entre uma coisa e outra. O útero tá rodado e faz a gente perder um pouco o plano ali. Então, a localização do mioma ser dentro do útero, no meio do útero, para fora do útero, faz sentido. No dentro do útero, que é onde o bebê fica, faz muito sentido ele atrapalhar mais do que as outras localizações, né? Porque assim como o septo, como conversávamos há pouco, não basta me dizer que tem mioma. Eu preciso saber, preciso retirá-lo ou não? E quando vocês estão vendo, sempre desperta dúvidas. Patrícia, na sua experiência, quem tem melhor capacidade para tirar essa dúvida em relação à localização precisa do mioma e essa descrição para poder entregar para o médico responsável a informação cirúrgica ou não, o ultrassom ou a ressonância? Legal. Essa é uma pergunta que a gente conversa, a gente fala bastante entre nós que trabalhamos com imagem, e o que a gente lê bastante e vê também na prática clínica é o seguinte: quando o útero tem muitos miomas, a ressonância, sem dúvida, ela é superior. Quando você tem um útero que, além de mioma, tem adenomiose, a ressonância pode ser superior na diferenciação. Se o que eu estou vendo de heterogêneo, com uma corzinha ali diferente, é um adenomioma, se é uma adenomiose, se é uma endometriose infiltrando o útero, ou se é um mioma propriamente dito. E isso tem diferença para vocês. Então, o que a gente sempre fala assim, úteros volumosos, a ressonância vai ser uma ótima ferramenta. Úteros com outras alterações, a ressonância também vai ser uma ferramenta que pode te ajudar. E daí a gente brinca, porque daí os residentes abrem aquele exame cheio de mioma e falam assim, múltiplos miomas. Não adianta falar que é múltiplos miomas. O que são múltiplos miomas? São 2 miomas? São 10? São 15? São 20? São 30? A gente pega paciente com 30 miomas. Então, imagina assim, se preparar para uma cirurgia isso, para múltiplos. Múltiplos 7, tá tranquilo. Se eu for operar Perfeito. 20 miomas, eu preciso fazer outra. outros preparos. Outra coisa que eu acho assim que eu aprendi demais nessa conversa que eu tenho com vocês, que é diária. Eu converso com os meus colegas ginecologistas diariamente por qualquer coisa de paciente. A gente acaba menosprezando se a gente não sabe medir o útero. Eu vejo quanto é importante para vocês eu dizer se aquele útero de um exame para o outro aumentou. Então, isso eu só aprendi porque eu converso com vocês. Porque assim, aqui parece que está dando 100. Ali está dando 110. Ali está dando 130. De 100 para 130
faz uma diferença para vocês. Se você também estiver, né, planejando tirar esse útero, você precisa saber se é um útero de 300, se é um útero de 150. Então, aqui, para assim, eu sempre falo para os meus colegas radiologistas, não menospreze a etapa de medir um útero, porque para o ginecologista ela é extremamente importante, essa informação. E outra coisa que eu acho muito importante eu dizer isso, os pacientes também precisam saber, nem sempre a forma como o profissional do ultrassom mediu o útero, pegou o útero inteiro, né, Carol? Porque, por exemplo, tem o útero, o útero ele não é assim, ó. Você vai aqui e faz uma... Não, a Carol, para medir o útero dela no dia inteiro, ela vai fazer o colo, ela vai subir, ela vai fazer uma seta, ela vai ter que mexer no aparelho dela para fazer a medida do jeito correto. E você chega com um laudo de ultrassom com um útero de 120. Daí a Patrícia faz a ressonância e deu que está 215. Daí o colega me liga, daí me liga o Davi e fala, Patrícia, como assim? Esse útero duplicou? Tô dando um exemplo, isso não aconteceu. Né? Não duplicou. Vamos olhar como esse útero foi medido. Então, para as pacientes também não ficarem muito preocupadas, que isso o ginecologista vai saber fazer essa avaliação criteriosa, né? Legal. Ainda falando para finalizar a mioma, Carol, o que você fez aqui, ó? Boa. Essa era uma paciente que veio para mim de Americana, dizendo que esse mioma estava sendo acompanhado há não sei quanto tempo e que o ultrassom falava que o mioma era fora da cavidade uterina. E eu disse no primeiro segundo do ultrassom, desculpa, mas não é. E aí a ressonância falava, esse mioma está fora da cavidade uterina. Tange a cavidade uterina, mas não invade a cavidade uterina. Eu falei, pois eu não acho. Mas era minha ressonância, Carol? Não, bem, americana. Ah, bom. Falei antes aqui. Você vê que ela engravidou. Você vê que eu até saí da tela para não entrar nessa briga aqui, né? Você tá vendo, né? Você tá vendo. Tá. E aí eu disse que não era que estava dentro que eu queria operar. Ela brigou comigo e disse, eu não vou operar, você está falando isso só para eu operar. Eu falei, então vamos fazer um negócio. Vamos colocar um soro dentro da cavidade uterina, isso chama histerossonografia. Eu coloco um catéter que oclui o colo do útero, jogo o soro. A cavidade uterina ela é virtual, né? Ela não tem um buraco lá dentro, é uma camada encostada na outra, e aí fica mais difícil da gente analisar. Igual bexiga, se a gente assoprar a bexiga, ela levanta, afasta as paredes, e aí aparece melhor as coisas. Aí não só eu fiz esse diagnóstico desse mioma enorme para dentro da cavidade uterina, como mais para a parte medial, mais para a entrada do útero, tinha um pólipo também. Lindo, Carol! Lindo, Carol! Muito bonito, olha, parabéns. Essa era a mesma paciente, tinha esse pólipo aí. Tinha um pólipozinho. Olha lá. Lindo, Carol! Muito legal. Muito legal. E aí, isso... eu precisei até... Eu fiz essa esteroscopia, essa esterossono, para não brigar. Não era porque eu estava precisando, não era essa questão. Mas ela estava vindo de duas opiniões diferentes, iguais, dizendo que não precisava operar. E eu disse, preciso operar. E aí o exame me ajudou. Mas às vezes é tênue, não é essa situação. Às vezes o mioma tá lá, eu viro de um lado, faço 3D, no 3D aparece mais, eu fico em dúvida, falo, bom, vamos jogar um soro aí dentro para ver melhor, e às vezes ajuda muito. E resumidamente, esses miomas, então, onde se lê 0, 1, e o 2 depende, né? Mas o 0 e o 1 são aqueles que nós temos certeza que podem nos atrapalhar e são aqueles que ninguém discute muito a necessidade ou a importância de retirá-los. O 2 depende do quanto esse 2 é 2 ou 2 indo para 3, entende? Está vendo o 2 e o 3? Então, aqui ainda pode se gerar discussão. Mas 0 e 1 não há dúvidas. Daqui em diante vai depender muito do seu tamanho. Então... E Davi, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente põe no relatório, vamos supor que é um FIGO 1, então que é esse que você está falando, onde ele tem a maior parte dele dentro da cavidade uterina, certo? Correto.
E quando eu falo que ele tem um figo 2, para você, é importante você saber se é 50%, se é 60%, se é 70%, porque a literatura só fala isso, né? O figo 2, por exemplo, É que é o maior componente dele. porque eu entendo que no planejamento cirúrgico da estereoscopia, ter essa ideia é importante por um planejamento cirúrgico. Isso. Então, Quanto dele, né? o quanto eu vou entrar, o quanto tem de Perfeito. mioma lá para dentro do útero, entende? Eu Então, acho que Legal. ter esse... basicamente na esteroscopia, o exame de imagem precisa me falar se eu vou conseguir olhar aqui, se eu vou saber onde está. Porque Claro. parece pra gente que é muito claro que o mioma está ali naquele lugar, mas dentro da esteroscopia nós somos uma câmera minúscula numa cavidade aí gigante. Então o mioma tá aqui ou o mioma tá aqui, se ele não abaula, se ele não faz uma calota para dentro do endométrio, fica impossível de você achar esse mioma. E aí, se é impossível de achar o mioma para dentro da cavidade, você não vai ter que tirar ele, porque eu não consigo começar a fazer um furo, esburaquear para ver onde ele está. Impossível fazer Perfeito. isso. Então, eu gosto sempre de uma opinião assim: este mioma abaula minimamente, ou muito médio ou pouco, a cavidade, porque se abaula um pouco, eu consigo ver. Desde que eu faça esteroscopia na época certa da menstruação, não adianta fazer esteroscopia com endométrio grosso desse tamanho depois da ovulação, você não enxerga nada. E aí você faz na época certa e um pouco abaulado, já pode, se o bebê colar ali, vai ser ruim para ele, vai diminuir a vascularização, vai distorcer a anatomia, vai ser ruim. E eu quero saber onde ele está. Se eu conseguir ver, eu vou conseguir tirar. Agora, conforme você vai tirando, ele vai se apresentando na cavidade, ele vai subindo e vai ficando cada vez mais superficial. Mas se o exame não consegue me falar, você vai ver ele, se você insuflar essa cavidade, você não vai ver, isso fica difícil, porque aí você faz o exame e sai sem fazer nada, porque não achou o mioma, né? Precisa conseguir ver o mioma dentro da cavidade. Olha que legal, tem a Sandra. A Sandra é uma colega radiologista, uma fofa, trabalha com a gente, está fazendo uma pergunta, Davi. Responde aí pra gente. Uma dúvida, peraí, deixa eu tentar ler aqui. Uma dúvida. Um colega solicitava que eu medisse a distância dos miomas intramurais até a serosa. O que acham? Deixa eu só colocar uma imagem. Então, nós estamos falando da distância do mioma intramural, nós estamos falando do mioma 4, praticamente 4, a distância que esse mioma tem até a parte de fora do útero. Eu vejo assim, mioma intramural, volta aqui, mioma intramural, ele é difícil de ser visto tanto por esteroscopia por dentro, quanto por laparoscopia. Então, se ele é 100% intramural, esse número 4 aqui, total, ele realmente, para mim, não importa essa distância para cá ou distância para cá, porque ele não acomete nem para cima e nem para baixo. Então, na maioria das vezes, ele não é um mioma cirúrgico. E se ele é um mioma intramural bem grande, vamos supor, esse de 2 a 5, tá vendo aqui? Também não importa, porque se eu entrar por cima aqui para tentar a abordagem desse mioma, não vai mudar minha vida no intraoperatório. Vai mudar, então, indo para a serosa, porque eu já vejo esse abaulamento da serosa aqui por fora. O que é sempre importante, que a Carol explicava agora há pouco, que é o comprometimento da mucosa. Então, na minha visão, em termos práticos, e não só... Peraí, deixa eu voltar para mim aqui, eu não estou conseguindo mostrar. Em termos práticos, para mim não faz grande diferença. Carol, você vê alguma... Eu imagina um útero que tem 5 miomas. E que o plano cirúrgico, não vamos discutir a razão. Existe um plano de operar. Então, se vai operar de qualquer jeito, existe uma possibilidade do cirurgião querer tirar os 5. Eu vou tirar todos os miomas. Correto. Não é um corte só no útero que você vai conseguir caçando um mioma de cada lado. Você vai precisar fazer um cortinho, provavelmente. Se não tiver muito aglutinadinho o mioma no outro, você vai ter que fazer um cortinho para tirar cada mioma. E a parede do útero é espessa. Se o mioma tiver muito escondidinho ali, você não enxerga por fora. Você está olhando o útero por fora, então você não vai saber onde está aquele mioma. E às vezes não vai achar aquele mioma. Graças a Deus, porque se você não achar, não vai retalhar o útero. Porque se você está tirando o útero para a paciente tentar engravidar depois, quanto menos retalho, melhor. Esse útero
sai o mioma, mas fica uma área de fibrose, de pouca vascularização, de pouca elasticidade. Então, nós vamos tirar o mioma que fizer sentido para que, então, aquele que está saltando, que eu vou ver na cirurgia, aquele minúsculo que está encravado no meio do músculo, o músculo não tem nem 2 centímetros, se ele está lá no meio, ele é pequeno, não justifica que faça um corte ali no músculo para tirar esse mioma do ponto de vista reprodutivo, né? Existem sangramentos, enfim, mas que também aí às vezes não vale a pena ficar com esse critério todo para tirar todos os miomas, se não tem desejo reprodutivo, que às vezes é mais fácil tirar o útero, né? A miomectomia é uma cirurgia mais difícil do ponto de vista técnico. Isso que acontece muitas vezes também, o cirurgião, quando vai decidir, ele vê a imagem também, né? Então, às vezes, pede para descrever. Na verdade, ele vai lá, vai olhar, ó, tem um aqui, tem um ali. Às vezes, até durante a cirurgia, ele leva as imagens para poder ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Então, os cirurgiões, eles vão... quer que escreva no laudo, mas olhando a imagem, você tem uma interpretação visual. Você vê, né, enquanto nós conversamos aqui, quando coloca uma imagem na sua frente, fica muito mais fácil de você entender sobre o que nós estamos falando. Então, hoje, os cirurgiões que vão entrar nessas cirurgias estão acostumados a olhar as imagens e, a partir delas, imaginar o que vai acontecer lá no momento da cirurgia. Eu valorizo bastante isso também. Eu vou passar para sermos fiéis ao tempo, ainda mais que a Patrícia está lá no trabalho ainda. Vamos falar de pólipo? Pólipo é mais fácil? Pólipo é mais fácil? Carol, e aí? O que é pólipo? Tem pólipo que pólipo é uma hiperproliferação do endométrio, como se fosse um crescimento exagerado daquele pontinho do endométrio, que formou como se fosse uma verruga, um tumor benigno, um tumor que frequentemente tem um pescocinho, parece uma verruguinha mesmo que fica pendurado para dentro da cavidade abdominal, criando um monte de substância inflamatória ali, distorcendo a cavidade, tapeando o embrião de um lugar ruim para implantar, ocupando um espaço, diminuindo a vascularização e diminuindo nossa chance de implantação, dependendo do tamanho das condições do pólipo. Se ele é grandão, é facinho, se ele é pequenininho, é dificinho. Eu tinha aqui uma imagem que eu acho que vai ser legal. Olha só. Qual que é o problema de fazer diagnóstico de pólipo, só para acelerar? Então, dependendo da fase do ciclo do ultrassom que você faz, você vê esse endométrio trilaminar, especialmente quando você faz ultrassom antes da mulher ovular. E quando você tem um endométrio trilaminar e aparece um pólipo como esse, fica muito fácil fazer o diagnóstico pelo ultrassom. Então, você entra e faz. Só que quando você está numa fase lútea, ou seja, depois da ovulação, todo o endométrio fica branco. Então, esse contraste que existe do endométrio trilaminar para o pólipo se perde na fase ecogênica. Então, esse é um dos pontos de dificuldade no diagnóstico de um pólipo. Poxa, mas eu fiz um ultrassom, o médico não viu. Às vezes, dependendo da fase em que foi feito esse ultrassom, o pólipo não é que não dá para ver, mas teria tido uma dificuldade maior para vê-lo do que quando você o faz na fase trilaminar, na fase proliferativa ou na fase folicular. Então o endométrio, o ultrassom, né, Patrícia? Ressonância não, né? Para pólipo. Então, vou ter que te falar que hoje em dia, o que acontece? A gente não faz mais o contraste na veia, né, o contraste endovenoso para todas as pacientes. Porque a gente viu que, por exemplo, para pesquisa de endometriose e adenomiose, ela não ajuda tanto. E muitas vezes essa paciente vai ter um pólipo, ela está nessa segunda fase do ciclo e o pólipo é da mesma corzinha do endométrio espesso. Isso não fazia diferença quando a gente fazia ressonância com contraste para qualquer pelve feminina. Hoje em dia a gente entendeu que a gente não se beneficia de fazer o contraste para todas as pacientes
mas a gente pode estar deixando de ver numa paciente que não vem para essa suspeita, diferente da Carol me mandar alguém dizendo, Paty, acho que tem um pólipo. Daí essa paciente vai ser estudada para pólipo. Mas nem sempre, que nem a paciente do mioma e do pólipo da Carol, ela nem imaginava que ela tinha um pólipo. Então você vai fazer talvez um exame sem contraste, pode deixar de ver um pólipo também na ressonância, tá? Dependendo da fase do ciclo. Se você não usar o contraste, isso é até mais comum do que se você usar o contraste, você vai ter mais chance de ver. Essa é uma dúvida frequente que eu tenho, Patrícia. Doutor, o ultrassom vai ser com contraste? Tem que ser com contraste, obrigatoriamente? Quais critérios que nós utilizamos, desculpa, ressonância, quais critérios que nós temos para indicar? Cabe ao médico que está prescrevendo ou cabe ao radiologista que fará o exame indicar ou não o uso do contraste? Como que vocês indicam o uso? Eu entendo que a prescrição do contraste, a indicação do contraste é uma atuação do radiologista, tá? É ele que vai dizer se aquela paciente se beneficia do contraste ou não. É lógico que vocês, ginecologistas, é quem tem o contato direto com a paciente. Então, se você sabe que é uma paciente que tem medo do contraste ou que ela já te falou, não vou fazer o contraste, você pode colocar lá, exame sem contraste. Ou você sabe que essa paciente é super, hiper, mega alérgica e tem medo do contraste, você pode colocar. Eu sempre vou... A primeira coisa de tudo é respeitar o que a paciente quer. Se a paciente falar, eu não quero contraste, ninguém vai insistir para ela fazer o contraste. Não vai, tá? Mas se ela não tiver contraindicações, se ela tiver tudo ok, quem deve resolver se o contraste está indicado ou não é o radiologista. E assim, a ressonância, por exemplo, para endometriose, a gente vai usar o contraste em algumas situações. Se eu vir junto com um nódulo de endometriose, uma lesão no ovário, que eu acho que precisa do contraste para eu avaliar melhor, eu vou escolher na hora, se a paciente aceitou o contraste, fazer o contraste. Então pode ser que ela comece sem contraste, mas ela já vai ter autorizado ou não o contraste. E daí, durante o exame, a gente vê a necessidade de progredir. E nem sempre vai ser coisa ruim, hein? E lembra para as pacientes que quem vai fazer o contraste para ressonância magnética é diferente do contraste da tomografia, que não vai iodo, que é o componente alergênico principal. Isso. Perfeito, Carol. Perfeito, é isso mesmo. Elas têm então, o contraste da ressonância... o contraste da ressonância é super seguro. A gente realmente só não faz questões quando a gente sabe que a paciente é realmente muito alérgica e ela já teve um choque anafilático. Então, a gente não vai nessa paciente fazer um contraste. Mas ele é muito seguro. E a gente pode fazer e vocês ficarem muito tranquilos que, caso haja alguma reação adversa, a gente está preparado para cuidar, né? Então, vai estar tudo bem. Vamos finalizar com a tuba? Boa. O padrão, para quem está investigando infertilidade, é fazer esse exame aqui, ó. A esterossalpingografia. Então, que é um exame feito onde você injeta um contraste na cavidade endometrial, dentro do útero. Esse contraste vai passar pela tuba uterina e vai cair na cavidade pélvica abdominal. E assim, essa aqui é só uma imagem exemplo, você vai encontrar o útero nesse formato triangular, a tuba do lado direito, o contraste que extravasou, a tuba do lado esquerdo, o contraste que extravasou. Só que existem algumas... E é um exame praticamente mandatório na investigação de infertilidade, especialmente quando você tem um sêmen com potencial de gravidez. Puxa, se não é um fator masculino, será que os espermatozoides estão tendo dificuldade para chegar até o óvulo? Então, é um exame que faz parte da rotina básica de investigação de fertilidade. Só que existem alguns medos em relação a esses exames, especialmente porque é um exame desconfortável de fazer. E alguns pacientes sentem dor. Patrícia, você tem experiência com esterossalpingografia? Qual é a sua experiência com o exame? A dor do exame
ela está relacionada ao procedimento propriamente dito e com a técnica de realização, com os cuidados e os materiais utilizados, ou porque o contraste quando cai na pelve dói mesmo e não tem o que fazer? Então, na verdade, assim, tudo tem o seu jeito de ser feito, né? Se você for distender um útero como se você tivesse, não dá nem para fazer comparações aqui, mas vamos supor, de uma forma muito rápida e de uma forma pouco cuidadosa, isso vai doer porque o miométrio, que é o útero, ele vai falar, opa, começa a contrair, você vai ter uma cólica danada. Da mesma forma, se você tiver dificuldade de identificar o orifício externo do colo e precisar, em alguns poucos casos, pinçar esse colo uterino, a paciente também pode ter dor. Então, assim, existem várias situações que podem ser um exame mais doloroso ou menos doloroso, mas além dessa manipulação uterina, de extensão da cavidade uterina, o contraste, ele irrita o peritônio. Então, isso pode doer. E daí, distendeu, caiu na cavidade, pode sim doer um pouquinho. Daí a Carol, Carol já tem outras coisas aí, né, Carol? e existem outras maneiras de fazer diagnóstico de câncer tubário que não seja pela ressonância magnética? O que você anda aprontando aqui? Existem três maneiras da gente ver a tuba. Se a gente faz uma laparoscopia para ver, né, alguma doença de endometriose, mioma, qualquer situação que está relacionada à infertilidade, a gente pode no intraoperatório jogar, e não é contraste, é uma tinta azul, chama azul de metileno, no colo do útero, não tem para onde sair, lógico que nessa situação a paciente está sedada, entubada, e aí a gente tá olhando lá a pelve de dentro da barriga e vai olhar a cor azul saindo pela trompa, isso chama cromotubagem. Esse é o padrão ouro, é o primeiro exame que existiu para a gente olhar a trompa, só que a factibilidade dele não é difícil, precisa de uma cirurgia, precisa anestesiar, então não é um exame, é uma cirurgia que durante a cirurgia, se você precisa da cirurgia, com certeza você tem que falar para o seu médico tem que saber que precisa já checar a trompa nesse momento. Mas se você não tem indicação cirúrgica nenhuma, ninguém nunca vai entubar uma paciente, colocar no centro cirúrgico e operar para ver a trompa, porque existem duas maneiras de exames clínicos para fazer. Uma é essa que a doutora Patrícia falou, a esterossalpingografia, que tem três inconvenientes maiores. O primeiro inconveniente é essa sensação da dor, essa irritação na barriga que o contraste causa. O próprio contraste em si, ele é o contraste iodado, que eu acabei de falar, que a ressonância não tem contraste iodado, da esterossalpingografia é com iodo. Então, as alérgicas a iodo não podem fazer o exame, tem risco de alergia. E o terceiro inconveniente, e o outro inconveniente é que o exame usa radiação. Radiação num nível pequeno, mas a gente está irradiando, uma coisa é irradiar a mão, outra coisa é irradiar uma célula que está se formando, que é o folículo, dentro tem um óvulo. O óvulo é muito mais delicado e está fazendo um monte de processo de divisão celular, onde a radiação, existem indícios que a radiação pode interferir, né? A gente fala dos fatores epigenéticos, além da genética. Então, a gente tem dúvida que esse óvulo que foi irradiado, que depois precisou fazer FIV, porque a trompa é obstruída, isso é totalmente inócuo? Não tem essa informação bem publicada, mas é uma preocupação com o exame. Além do desconforto, então, o contraste iodado e a questão de ser um exame radiológico. E tem um conceito, né, para a paciente que está buscando infertilidade, ela não está feliz com essa situação, ela está lá no plantão dela, igual a Patrícia, ela precisa ir no médico, depois o médico vai pedir uma ressonância, ela agenda, depois o médico vai pedir a esterossalpingografia, ela agenda, perde período, perde trabalho, e fazendo esse exame no ultrassom, lá na consulta de reprodução, ela pode fazer tudo de uma vez só, né? Aí no ultrassom é o Raikosi, a esterossonossalpingografia, que usa um contraste
não iodado, um contraste ultrassonográfico. Um contraste é um gás que ele forma umas bolhas, e essa bolha é captada por um software no ultrassom que transforma isso numa imagem, precisa ser um ultrassom tridimensional. E a gente injeta da mesma maneira que a Patrícia injeta o contraste. Passa o catéter dentro do colo do útero, injeta o contraste lá dentro, o contraste passa pelas trompas, ó lá, passando o contraste, essa é a imagem do contraste passando. Depois ele faz uma reconstrução tridimensional para a gente ver aquela imagem. Parece uma perinha com um braço das trompas, e a gente vê o contraste em volta do ovário, mostrando que a cavidade, né, que caiu o contraste na cavidade. Esse é um exame ultrassonográfico, que não tem radiação, não tem o contraste iodado, é um contraste que não tem descrição na literatura de alergia, e é feito num exame mais completo que a esterossalpingografia, porque eu estou lá no meio do ultrassom, então eu estou vendo também se tem útero mal formado, se tem pólipo, se tem mioma. A contagem de folículo antral é algo muito importante para quem está buscando sua fertilidade. Então, esse laudo, ele é de uma vez só, mais completo. A ação peritoneal, que a Patrícia falou do contraste iodado, é pouco vista ou menos vista no Raycozzi. Então, incomoda frequentemente menos. Tem vários trabalhos mostrando que o Raycozzi é de 6 a 8 vezes menos doloroso na média do que a esterossalpingografia convencional. É lógico que Convenceu, depende. hein? Nossa, depois dessa. Quer fazer um, Patrícia? Vamos amanhã? Vou fazer em mim. Dá pra fazer em mim? Dá pra fazer em homem? Fazer. Nossa, com essa conversa, do jeito que ela falou, né? Pelo amor, não acabou, não vamos fazer mais nada. Tem dois problemas, né? Um, que o convênio não cobre esse exame, é um exame de mais alto custo, então o convênio não cobre, então a paciente, né, vai precisar fazer esse exame particular. E existe uma informação que bons radiologistas nos falam sobre um dado técnico, que é o pregueamento mucoso, né, ali do final da trompa. Essa é uma informação que nem sempre vem, muito poucas vezes vem, na verdade, do radiologista, mas é uma informação que pode gerar alguma suspeita, e isso o Raycozzi não consegue fazer. É uma limitação do exame, mas quando os trabalhos comparam a sensibilidade, especificidade do exame, eles são muito parecidos, mostrando que tem essa redução da dor do exame. É igual a minha esposa, quando vai fazer a janta, aí ela faz aquela janta linda, você olha, fica impressionado, mas eu não sei se o sal tá bom. Sabe? Antes, você fala assim, não, é novo, é muito legal mesmo. É legal demais. Eu acho que é um método que está crescendo, ainda temos poucos profissionais fazendo. A Carol é uma das pioneiras na cidade fazendo e está fazendo maravilhosamente bem, né? Então, acho que temos que aprender aí, né? Os benefícios e dificuldades de cada método. Super obrigado, Patrícia e Carol. Como eu disse, né? Ter pessoas competentes próximas a nós faz com que tudo fique melhor, né? Fica mais legal. Medicina em grupo, ela é muito mais legal do que você achar que você vai conseguir aprender tudo sozinho. Muito pelo contrário, né? Então, ter pessoas tão queridas e tão competentes próximas a nós dá um sentido diferente na nossa profissão, e certamente é uma motivação muito grande para que nós possamos continuar estudando. Então, eu queria agradecer, primeiro a Patrícia, por praticamente conhecê-la aqui agora, conhecer por nome e por mensagens, mas muito prazer, muito obrigado. Carol, continua com seus estudos, você é o nosso motor aí para diagnósticos ultrassonográficos de todo o FIVMED. Eu queria deixar para vocês as palavras finais, primeiro Carol, depois Patrícia. Se vocês trariam alguma informação que ainda não fizemos na live, ou qualquer outra palavra final que queiram fazer. Hoje eu falei com a Patrícia umas 5 vezes, mais ou menos. E esses dias eu mandei uma mensagem pro Davi, assim, mandei uma mensagem, ele não respondeu, aí eu escrevi um palavrão, falei, atende que eu preciso falar com você! É isso dessa live, foi maravilhoso. Foi muito bom, Patrícia, te ver aí no seu
plantão no meu dessa hora. plantãozinho ainda. Obrigada. Eu agradeço muito ter os meus colegas ginecologistas por perto, porque quando você faz um diagnóstico de imagem, sabendo que o ginecologista precisa, no meu caso, que trabalho com imagem para ginecologistas, eu acho que você está ajudando muito mais a paciente, que é o meu principal objetivo. Então, não é só porque eu gosto de vocês, é porque eu quero ajudar elas, tá? Então, assim, E eu você é acho uma que radiologista clínica, isso, ginecologista, não, mas eu acho que é maravilhosa. esse que é o objetivo, é o que você vai entregar de melhor para quem vai fazer, no caso, os nossos exames, né? E porque o exame é o meu produto final, né? E então saber o que você precisa no meu relatório para que essa paciente que veio fazer o exame se beneficie é um aprendizado e é o que a gente pode buscar fazer de melhor para quem nos busca, né? Então eu acho que isso eu aprendo todo dia quando eu estou com vocês ginecologistas. Então é um prazer também. Aprendi hoje também e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que também nos acompanhou aqui hoje. A live ficará gravada. Eu vou compartilhar no seu perfil, colocar vocês como colaboradoras também, caso queiram também publicar no perfil de vocês. É um conteúdo muito rico, que certamente para quem entrou no final tem a chance de tê-lo gravado ou compartilhar com alguém que acha que teria muito ganho com o conteúdo que foi colocado aqui. Boa noite a todo Parabéns mundo. Boa pelas noite. suas lives, Beijão, Davi. muito Você é obrigado, viu? sensacional. Ah, valeu. Parabéns. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.